Lá no Café com Versículo de hoje, nós vamos continuar falando sobre intuição, né? A capacidade que nós temos de prever as coisas, de discernir as coisas, de ler as situações. E hoje nós vamos falar sobre intuição e a palavra de Deus. E o versículo que nós vamos falar hoje é Hebreus 4:12, que diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A palavra de Deus é apta, qualificada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aqui os hebreus escreveram que a palavra de Deus não é intuitiva, ela é viva. A palavra de Deus é como um ser vivo, ela é viva. Se ela é viva, ela existe, ela é real, é uma realidade de Deus. Então, quando Deus fala conosco, não é intuição. Quando Deus está falando algo com você, não é intuição, é uma palavra viva. Quando Deus te dá uma revelação, quando Deus te dá uma direção, quando Deus está te corrigindo, quando Deus está te repreendendo, não é intuição, não é coisa da nossa cabeça, não é sentimento da nossa alma, mas é realidade, é uma palavra viva. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela não é intuitiva. Então, quando a gente fala que a palavra de Deus ela é viva e não intuitiva, significa que você não sente a palavra de Deus. Você não é algo que vem da sua mente, do seu pensamento, mas é uma realidade. A palavra de Deus não é sentir e nem pensar. É uma realidade viva. Então, muitas vezes, quando nós prevemos alguma coisa, quando a gente está pressentindo alguma coisa, isso vem da alma e do coração. Então, quando você pensa assim, nossa, minha intuição está dizendo que essa pessoa não é boa, isso é um sentimento, isso é um pensamento. E muitas vezes você pode estar julgando a pessoa pelo que você está olhando. E a palavra de Deus, ela julga a pessoa pelos frutos e não por aquilo que a gente vê. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela não é intuitiva, ela é real. Quando Deus está falando com você, não é pensamento, não é sentimento, é Deus falando com você. É uma palavra viva. E a palavra de Deus é eficaz. O que significa a palavra de Deus ser eficaz? Quando ela está falando com você, ela é eficaz para te mostrar realmente o que ela quer dizer. Então, quando Deus te fala algo a respeito, vamos supor, Deus está te repreendendo sobre algo na sua vida, aí você fica com aquela intuição, e muitas vezes a gente leva essa intuição para o lado errado. Muitas vezes Deus pode estar usando uma pessoa para te corrigir e você
está achando na sua intuição que aquela pessoa não gosta de você, que aquela pessoa ela te odeia. Mas se é Deus te corrigindo, você tem que observar, se for Deus te repreendendo, essa palavra é eficaz para isso. O versículo também diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ou seja, quando você sente a sua intuição, é aquela coisa leve, intuitiva. Mas quando é Deus falando, ela rasga a gente por dentro. Às vezes, quando Deus está falando com a gente pode ficar um dia, 2, até 3 dias pensando naquilo que está dentro da gente. Isso é Deus falando. É palavra de Deus viva dentro de nós. Eu falo para você que eu já tive experiências de Deus falar comigo em sonhos e eu ficar dias com aquele pensamento na minha cabeça. Quando acontece isso, não é intuição, é a palavra de Deus falando, é o Espírito Santo nos direcionando. Então a palavra de Deus, ela é penetrante. A intuição não é penetrante, não é profunda como a palavra de Deus. Aí, o versículo diz também que a palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito. O que significa? Que a palavra de Deus, quando Deus está falando com você, é algo tão forte que você sente na alma aquela palavra. Quando Deus está falando com a gente, é tão forte que a gente chega a sentir. E isso não é intuição. É palavra viva. A palavra de Deus diz que a alma, ela é cortante que chega a atingir a alma. E não somente a alma, ela penetra juntas e medulas. Ou seja, a palavra, quando é Deus falando com a gente sente ela na alma, a gente sente no corpo, é algo profundo. E aí você pode pensar, poxa, minha intuição está falando algo muito forte. E aí é Deus falando. Palavra de Deus e intuição. Intuição é a nossa capacidade de sentir. Deus nos deu capacidade de sentir, de prever, de discernir. Mas quando é o Espírito Santo nos direcionando, nos discernindo, é tipo quando você pega a palavra de Deus para você meditar e Deus começa a falar com você, vai falando, e quando Deus quer te corrigir, Ele fala. Quando Deus ele quer apontar pecados em você, você sente. E muitas vezes a gente não quer perceber que é Deus falando. E o versículo diz que com tudo isso que a palavra representa, isso torna ela qualificada, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, quando a gente mergulha na palavra e a gente busca conhecer a palavra, quando a gente começa a desenvolver a palavra na nossa vida, ela vai desenvolver em nós a capacidade de discernir pensamentos e intenções do coração. Então, você vai conseguir discernir os pensamentos que estão chegando na sua mente pela palavra de Deus. Você vai conseguir discernir os pensamentos que estão chegando na sua mente. Você vai saber
por que que esse pensamento está chegando na sua mente. Você vai conseguir discernir as intenções do seu coração. Entende? Então, você vai conseguir saber que você realmente está com intenção ali. Ou seja, quando você conhecer as verdades de Deus e mergulhar na palavra de Deus, você fica injustificável diante de Deus. Por quê? Porque você sabe as suas intenções, você sabe quais são os seus pensamentos, você sabe por que você faz as coisas e por que você não faz. Você sabe porque a palavra de Deus te faz saber, te faz entender. Então, não adianta você ser hipócrita com você mesmo. Você sabe quando você precisa, quando você está fazendo algo certo, quando você está fazendo algo errado. Porque a palavra de Deus, ela é capacitada para te ajudar nisso. Jeremias 19:7 diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Esse versículo diz que muitas coisas são enganosas e o coração consegue superar todas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? O coração é o elemento que ganhou o prêmio de enganação. O nosso coração é enganoso. E da onde que vem a nossa intuição? Do nosso coração, que são as nossas emoções e sentimentos. Por isso, se a palavra está dizendo, se Jeremias fala que o nosso coração é enganoso, por isso que a palavra diz, que nós falamos no café com o versículo de ontem, que a palavra diz: não te apoie no seu próprio entendimento. Então, o nosso coração, a nossa intuição, ela é falha, ela vai falhar, porque o nosso coração é enganoso. Então, se você for seguir sua intuição o tempo todo, você pode entrar no erro de viver uma vida enganada. Você pode cair no erro de viver uma vida enganada, porque o coração é enganoso. A palavra de Deus não é intuição, mas uma verdade absoluta. A palavra de Deus não é como o seu coração imagina e nem como a sua alma sente. Olha, a palavra de Deus não é como o seu coração imagina e nem como a sua alma sente. Muitas vezes o nosso coração imagina coisas, que é a nossa intuição. Muitas vezes nosso coração ele imagina algo, supõe algo, julga uma situação e muitas vezes aquela situação ele está te enganando, porque o coração ele não tem poder de discernir, é só a palavra que tem. O nosso coração não tem capacidade de discernimento, ele se enrola. Nem a nossa alma também nos engana, as nossas emoções nos enganam. Mas a palavra de Deus não é aquilo que você
imagina, nem aquilo que você sente. Mas é uma vida existente. A palavra de Deus não é um pensamento ou sentimento, mas ela é a pura realidade de Deus. A palavra de Deus é a revelação. Ela não traz intuição de uma situação, mas a própria revelação de como Deus quer que vivamos. Então a palavra de Deus é a própria revelação de Deus para nós. Então quando você sente Deus falando, não é algo da sua cabeça ou do seu coração. É uma revelação de Deus. É Deus te revelando algo através do Espírito Santo, através da palavra. Por quê? Porque Deus ele tem uma forma de pensar para os seus filhos. Deus ele tem uma forma de pensar para os seus filhos. E a palavra de Deus é essa forma de Deus pensar. A palavra de Deus é a própria revelação de como Deus quer que nós vivamos. A palavra de Deus não falha quando Deus diz algo para você, ele não falha. Tanto para nos ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Então, quando Deus está falando com você, você precisa dar ouvido. Não falha. Quando Deus está falando conosco, ele não falha. Então a palavra de Deus é infalível. Então Deus não precisa ficar o tempo todo nos falando através da nossa mente. Ele já deixou a palavra. Por exemplo, quando uma pessoa te inveja, muitas vezes a pessoa te inveja pelo que você é, pelo seu brilho. E você percebe, como que você percebe? A palavra de Deus fala que a inveja é percebida através da provocação. O invejoso ele vai te provocar. O invejoso ele vai te tirar do seu ponto de segurança. E aí a palavra diz: não perca sua paz por causa do invejoso. Então, se você está num ambiente onde você vê que as pessoas estão provocando você a sentir inveja, ou as pessoas estão te provocando para você se sentir inferior, isso é inveja. E por que você continua nesse ambiente? Isso não é intuição. Isso é palavra viva de Deus. Deus está te falando: olha, esse ambiente não é para você. Esse ambiente é um ambiente que te faz mal. Você deve sair desse ambiente. Não é intuição. Por que não é intuição? Porque conforme a palavra de Deus fala, a situação aconteceu. A palavra de Deus diz: a palavra de Deus fala: não permita, não te ires por causa do invejoso. Não perca a sua paz por causa do invejoso. Se você chegou num ambiente que naquele ambiente as pessoas estão tirando a sua paz, estão te provocando, é a palavra de Deus te discernindo. Então a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é suprema, ela resulta o caráter de Deus. Então todas as vezes que você está numa situação, que aquela situação é contra o caráter de Deus, você vai ser prejudicado. Você vai ser prejudicado, sabe por quê?
Porque se você está se moldando ao caráter de Deus, aquele ambiente não tem o caráter de Deus. E se você ali é uma peça descartada. A intuição humana não é revelação. É uma faculdade humana subjetiva falha da mente e da alma, que pode ser influenciada. Então, a nossa intuição é falha. Por exemplo, você está sendo disciplinado na palavra de Deus. Olha só que coisa. Você está sendo disciplinado na palavra de Deus. A pessoa que está te disciplinando está usando da palavra para te repreender, para te corrigir, para disciplinar você. Aí a sua intuição diz que essa pessoa tem inveja de você, por isso que ela está te corrigindo. Essa pessoa, ela não gosta de você. Aí está errada a sua intuição. Por quê? A palavra de Deus não é viva e eficaz. Se aquele incômodo que você está sentindo está vindo da palavra, significa que a sua intuição está errada. Ela está falhando. Por quê? Porque Deus vai usar de pessoas para nos corrigir através da palavra. Então, se você vê pessoas que estão te corrigindo através da palavra, te falando, irmão, não, você está soberbo, e você acha que você não está, mas aquela pessoa é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, e ela percebeu soberba em você, ela percebeu arrogância em você, e aí você fala, essa pessoa não sabe de nada, olha a sua intuição entrando. Aí você já começa a não entrar pela palavra. Mas aí como que a gente pesquisa? Como que a gente vai saber? A gente tem que ver, essa pessoa está usando da palavra para falar com a gente? Essa pessoa é uma pessoa de Deus? Se é uma pessoa de Deus, realmente, ela está sendo usada por Deus para te curar. Ela está sendo usada por Deus para te lapidar. Ela está sendo usada por Deus para poder para poder trabalhar em você. E por que Deus faz isso? Para que a gente não caia no laço do engano da intuição. A gente viu que a palavra de Deus diz que o coração é enganoso, as nossas faculdades de discernir, de prevenir, são falhas. E muitas vezes, por a gente seguir a nossa intuição, a gente vai cair em laços do engano. Muitas vezes, por a gente seguir a nossa intuição, nós vamos cair no laço do engano. A gente tem que subjugar a nossa intuição às verdades de Deus, à palavra de Deus. A palavra de Deus é uma lente que filtra e valida nossos pensamentos, impressões interiores. Então a palavra de Deus, ela valida e filtra nossos pressentimentos e impressões interiores. Então é a palavra de Deus que vai validar se o que você está pressentindo é real, se o que você está sentindo é real, se a sua intuição é real. É a palavra de Deus que vai filtrar e te dar a resposta. É a palavra de Deus que vai te filtrar e te dar a resposta. Realmente, essa pessoa está seguindo a intuição dela. Ela vai se machucar. A nossa intuição não é confiável. A palavra de Deus é confiável. A palavra de Deus é inspirada.
para nos repreender, corrigir, ensinar e instruir na justiça. Então, todas as vezes que a sua intuição está burlando os princípios da palavra, você está caindo no engano. Todas as vezes que a sua intuição está burlando os princípios da palavra de Deus, você está caindo no engano. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Então, todas as vezes que você tiver alguma intuição, vá na palavra, busca a Deus, a direção. Você ora a Deus, com certeza, mas Deus deixou a palavra. Olha na palavra se isso que você está, se essa verdade, se essa intuição que está chegando até você, se essa informação que está chegando até você, ela passa pelo filtro da palavra. Se passa pelo filtro da palavra, significa que você está sendo direcionado certo. Mas se a sua intuição, o que você está sentindo, o que você está imaginando, não passa no filtro da palavra, você está sendo enganado. Porque o coração engana, o coração é enganoso. Bom, eu espero que o Café com Versículo de hoje tenha te trazido muita clareza sobre intuição e a palavra de Deus. E se o conteúdo de hoje trouxe clareza, te deu discernimento para você entender mais sobre, para você ler situações, observar ambientes, se o conteúdo de hoje te trouxe mais clareza sobre intuição, deixa seu like. Deixe aqui nos comentários. Você é uma pessoa que confia muito na sua intuição? Você já passou situações, a sua intuição já te colocou em situação constrangedora? Se sim, deixa aqui nos comentários alguma situação que a sua intuição ou que você acertou ou que ela te fez passar uma situação constrangedora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e nos vemos no nosso próximo Café com Versículo. Tamo junto.